A palavra numerar, a letra N do dicionário Vini, ela é safar, no hebraico, e significa numerar, contar, proclamar, declarar. A relação deste verbo com verbos semelhantes em outros idiomas é muito debatida, mas ocorre no garítico etiópico e antigo árabe do sul. Atestado em todos os períodos do hebraico bíblico, a palavra ocorre cerca de 110 vezes na forma verbal básica. Este verbo significa numerar ou contar. Este significado está em sua primeira ocorrência bíblica, Gênesis 15:5. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. Aqui a contagem é um processo que não tem conclusão à vista. Em Levíticos 35:13, a ênfase está na tarefa completada. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver limpo do seu fluxo, cortar-se-ão 7 dias para sua purificação. Outra acepção deste uso é numerar ou levantar o censo. E o coração doeu e Davi, depois de haver numerado o povo, 2 Samuel 24:10. O verbo também é usado para designar pessoas em trabalhos específicos. E contou Salomão 70.000 homens de carga, 2 Crônicas 2:2. Outro uso especial ocorre em Esdras 1:8, onde safar quer dizer contar de acordo com uma lista à medida que o recebedor ouve. Os utensílios do templo tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os deu por conta a Sesbazar, príncipe de Judá. No Salmo 56:8, a palavra significa tomar conta de ou estar ciente e preocupado com cada detalhe de algo. Tu contaste as minhas vagueações. Este verbo também significa medir, no sentido de como se faz com trigo. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. Gênesis 41:49. Finalmente, o verbo safar retrata o ato de registrar algo, a escrita ou enumerar. O Senhor, ao fazer descrição, registro dos povos, dirá: Este é nascido ali. Salmos 87:6. Em cerca de 90 ocasiões, este verbo aparece numa forma intensiva. Na maior parte do verbo, nesta forma, quer dizer recontar para oralmente alistar em detalhes. A única exceção a este significado está em Jó 38:37. Quem numerará as nuvens pela sabedoria? Ou os odres dos céus, quem os abaixará? Em todas as outras ocasiões, o verbo significa uma declaração vocal, lista ou enumeração de uma série de determinados fatos. Em Gênesis 24:66, Eliezer, servo de Abraão, contou a Isaac todas as coisas que fizera. Ele lhe deu um relatório resumido, mais completo de suas atividades. Assim, Isaac sabia quem era Rebeca e por que ela estava lá. Por isso a tomou como esposa em sentido semelhante, mas um pouco diferente. Jacó contou quem ele era, que ele era da mesma família. Gênesis 29:13. Neste caso, a palavra representa algo diferente de um relatório. Representa um relato da genealogia de Jacó e talvez dos eventos da vida dos seus pais. Esta ênfase em contar com precisão é especialmente proeminente em Números 13:27, onde os espiões informam a Moisés o que eles tinham visto na Palestina. Até mais enfático é Êxodo 24:3, onde a palavra retrata uma repetição detalhada do que Moisés ouvira de Deus. Vindo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Mais uma vez, em Isaías 43:26, uma descrição detalhada e precisa está claramente em vista. Neste caso, o profeta tem em mente a apresentação de um caso da lei. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas mãos para que te possa justificar. Por causa do significado predominante apresentado acima, o Salmo 40:5 poderia ser traduzido assim: se eu os declarasse e falasse deles, mas eles seriam muito numerosos para serem recontados, em vez de contados. Em pelo menos um caso, o verbo no radical intensivo significa exibir, recontar ou alistar, em detalhes, sendo um exemplo vivo.
Este significado aparece primeiramente em Êxodo 9:16, onde Deus diz a Moisés que diga a Faraó: mas deveras para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. B. Substantivos: misfar, medida, certo, número, relato. Este substantivo ocorre em torno de 132 vezes. O termo mishfar quer dizer medida, quantidade, como em Gênesis 41:49. Em Gênesis 34:30, primeira ocorrência bíblica, a palavra se refere a certo número no sentido do total da soma de indivíduos que são contados. Sendo eu pouco povo em número, ajuntar-se-ão e ficarei destruído. Eu e minha casa. A palavra significa relato, o que é apresentado em um relatório detalhado em Juízes 7:15. Sefer, livro, tabuinha. Este substantivo aparece no acadiano, fenício e aramaico, inclusive o aramaico bíblico, em todos os períodos do hebraico bíblico. Ocorre 187 vezes no Antigo Testamento. Basicamente, esta palavra descreve algo no qual se escreve. Em Êxodo 17:14, diz o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória no livro. Em Isaías 38. Sefer representa uma tabuinha. Em Gênesis 5:1, primeira ocorrência bíblica desta palavra, significa algo no qual algo foi escrito ou um registro escrito. Este é o livro das gerações de Adão. Tal documento escrito pode ser um resumo da lei de Deus. Êxodo 24:7. Durante a monarquia, Sefer veio a representar uma carta, 2 Samuel 11:14. Ainda mais tarde, significa o decreto escrito de um rei enviado por todo o seu império. Esté 1:22. Normalmente a palavra significa livro. Êxodos 32:32. Um registro completo do que quer que se queira preservar com precisão. Esta palavra pode significar o modo como se escreve a língua ou os textos escritos. Isaías 29:11. Sofer. A palavra sofer em hebraico significa escriba. O termo sofer, que aparece aproximadamente 50 vezes no hebraico bíblico, também ocorre no acadiano, garítico e aramaico. No início da monarquia, o escriba-chefe era o mais alto funcionário da corte próximo ao rei, 2 Samuel 8:17. Seu trabalho era receber e avaliar toda a correspondência real, responder à correspondência sem importância e entregar o restante ao funcionário adequado ou ao próprio rei. Ele também escrevia e ou compunha as comunicações reais dirigidas aos súditos do reino. Havia um corpo inteiro de escribas secundários sob sua direção. Como funcionário de alta confiança, às vezes ele era envolvido em contar e administrar grandes afluências da renda real, 2 Reis 12:10, e em participar de certos trabalhos diplomáticos, 2 Reis 19:2. Mais tarde, Sofer representava o funcionário judeu na corte persa, que era responsável pelos pertences judeus, Esdras 7:11. Na comunidade depois do exílio, esta palavra passou a significar alguém que era instruído na escritura do Antigo Testamento, e sobretudo na lei mosaica, o Pentateuco, Esdras 7:6. A palavra ocorre pela primeira vez em Juízes 5:14, onde seu significado é debatido. Alguns estudiosos a traduzem por escriba. A Ara traduz por a vara de comando. Alguns outros substantivos estão relacionados com o verbo sofer. 3 deles só ocorrem uma vez: cefar, numeração ou censo. 2 Crônicas 2:11. Sifá, livro, Salmo 56:8. Seforá, número ou soma, Salmo 71:15. A palavra nuvem em hebraico é anan. Nuvem, névoa, nuvem de tempestade, fumaça. Os cognatos é quase Ana, o nome nuvem, é Anan. Nuvem, névoa, nuvem de tempestade e fumaça. Os cognatos dessa palavra aparecem no aramaico e no árabe. Suas 87 ocorrências estão espalhadas ao longo no material bíblico. A palavra significa massa de nuvem. A palavra Anan é empregada especialmente para aludir à massa de nuvem que comprova
a presença especial de Deus. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, Êxodo 3:21, em Êxodo 34:5. Esta presença é representada por Anan somente, e o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, Moisés, e ele apregoou o nome do Senhor. Quando a arca do concerto foi levada ao lugar santo, sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. 1 Reis 8:10-11. Assim a nuvem comprovava a presença da glória de Deus. O salmista escreveu que Deus estava rodeado por nuvens e obscuridade. Salmos 97:2. Deus aparece como o controlador e soberano da natureza. Esta descrição é de algum modo paralela com as descrições feitas de Baal, o Senhor da tempestade e o Deus da natureza, apresentadas na mitologia ugarítica. A nuvem é sinal e figura de proteção divina, Isaías 4:5, e serve como barreira que esconde a plenitude da santidade e glória divinas, assim como também barra a aproximação do homem pecador a Deus. Lamentação 3:44. Portanto, a relação do homem com Deus é iniciada e mantida por Deus, e não humanamente iniciada e sustentada. Em sua primeira ocorrência bíblica, Anan é usado junto com o sinal de Deus de que ele nunca mais iria destruir a terra por inundação. O meu arco tenho posto na nuvem, este será por sinal do concerto entre mim e a terra. Gênesis 9:13. Em outro lugar, a qualidade transitória da nuvem é usada para simbolizar lealdade. Oséias 6:4. E a existência de Israel, Oséias 3:3. Deus fala em Isaías 44:22 que depois do castigo apropriado ele desfará as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. A palavra Anan pode significar nuvem de tempestade e ser usada para simbolizar força invasiva. Então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Ezequiel 38:9 e Jeremias 4:13. Em Jó 26:8 está escrito que a nuvem de tempestade é de Deus. Prende as águas em densas nuvens, e a nuvem não se rasga debaixo delas. Em várias passagens, a espessa nuvem de tempestade e a escuridão que a acompanha são símbolos de tristeza, Ezequiel 30:18, e o julgamento divino, Ezequiel 30:3. O termo Anan representa a fumaça que sobe no incenso ardente, e porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Levíticos 16:13. Levíticos 16:13. Esta nuvem de fumaça pode descrever a cobertura entre a presença de Deus acima do propiciatório e o homem pecador. Neste caso, provavelmente também simboliza a glória divina. Por outro lado, muitos estudiosos sentem que retrata as orações humanas oferecidas a Deus. E aqui termina a letra N